Que entrevistaça de Juan Pablo Vojvoda pós-jogo contra o Corinthians. Para mim foi a melhor disparada entrevista do treinador do Santos, assim. Diante de um início de temporada complicado, um início de temporada que as complicações são por uma série de motivos, e ele também tá na conta. Ele também não pode ser isentado dos problemas. Uma coisa é ele não ser isentado, outra coisa é ele ser o principal culpado, como muita gente de maneira cretina tá fazendo. Mas ele deu uma resposta, ele resolveu ontem mostrar o que ele veio, e eu fiquei assim, muito feliz com o que eu vi, me senti esperançoso com o futuro do Santos, que passa muito pela continuidade dele. Ontem confesso que depois que eu terminei minha jornada, terminei de fazer o pós-jogo, eu fui fazer outras coisas, fui ver outras coisas, e só quando eu fui deitar para dormir, eu vi que a entrevista estava no ar e eu fui assistir e... falei, putz, vou assistir essa entrevista por assistir, porque eu achei que fosse mais do mesmo, não pelo Vojvoda, porque são essas as entrevistas de técnicos no país. Tudo mais do mesmo. E me surpreendi muito positivamente, até Alexandre Matos entrar. Eu não vou dizer estragar tudo, porque ele não estraga o que o Vojvoda falou, mas estraga a nossa noite. Né? Estraga a nossa noite. De maneira bizarra também, alguém que está fazendo hora extra no Santos e que é, para mim, o principal responsável hoje pelas críticas que o próprio Vojvoda tem recebido. Vamos falar sobre isso aqui. Gostaria de primeiro agradecer vocês pelo engajamento na minha live. Eu soltei um short hoje, vou fazer isso mais vezes. E também lá um reel no Instagram com a narração do gol do Gabriel. E assim, eu não tenho muito costume de soltar vídeos na vertical, né? Eu sou formado aqui no YouTube. Tudo que eu sempre fiz esteve muito voltado para cá, mas ultimamente eu tenho feito mais conteúdos para o Instagram. Inclusive meu arroba tá aqui, né? @rodox_gomes. Mas enfim, muita gente comentando, elogiando a narração. Enfim, cara, tá muito legal fazer e vou seguir sempre pós-jogos, vai ter sempre no dia seguinte ali um conteúdinho em vertical nesse canal e lá no nosso Instagram, no meu Twitter também, com algum momento, seja ele ruim, seja ele bom, a gente espera que sempre bom dessas narrações, dessas jornadas do Santos que eu tô fazendo. Se você não conhece o canal, quiser se inscrever, seja muito bem-vindo aqui, eu falo sobre o Santos, meu nome é Rodolfo Gomes, e seguirei fazendo isso até aposentar, eu espero. O Santos é a razão pela qual eu fiz jornalismo, é a razão pela qual eu escolhi essa profissão. E em algum momento eu tinha que fazer algo exclusivo para falar de Santos Futebol Clube. E esse canal surgiu aí em abril de 2025 e segue para completar um ano já. Só posso agradecer o carinho de vocês. E as críticas também, faz parte. Então se você se inscreveu, deixou seu like, para mim é muito importante. Também preciso falar de Brickstar. Rodolfo, o que é Brickstar? Estou chegando no seu canal aqui hoje. Simplesmente um pneu que é fabricado pela Zissy Rubber. Rodolfo, o que é Zissy Rubber, meu amigo? É a principal fabricante de pneus de toda a China. Simplesmente chegando no Brasil em 2026 com promessa de mudar a maneira como você se desloca do ponto A a B, sim, porque a tecnologia embarcada nesse pneu vai te fazer até economizar combustível e principalmente vai te dar toda a segurança, que é o que todo mundo busca na hora de comprar o seu pneu. Você precisa ter um pneu com muita durabilidade, um pneu com muita tecnologia e um pneu que te ofereça muita segurança para todos os terrenos, piso de terra, piso de asfalto, rodovia, dia a dia na estrada ou nas ruas da sua cidade. E é o que a Brickstar te oferece. Quer conhecer um pouco mais? Aponta a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela ou clique no link aqui na descrição. O jogo do Santos, o Santos ainda tem mais 2 jogos esse mês, né? Então vamos lembrar que na quarta-feira, dia 28, quando o Santos enfrenta, acho que é o São Paulo na quarta-feira, teremos a live pós-jogo e os sorteios clássicos de 2 camisas oficiais, se você for seguidor de Brickstar lá no Instagram, link aqui embaixo, e se for membro desse canal, custa mais barato que um superchat para se tornar membro. Eu espero todos vocês, pelo menos o plano bronze, e o plano bronze já está concorrendo, tá bom? Gente, vamos lá, vamos falar sobre a coletiva do Vojvoda, que foi uma coletivaça.
Primeiro porque é difícil hoje em dia você ver um técnico tratar nesses termos com tanta clareza e com tanta transparência como o Vojvoda tratou. E com tanta humildade também. Os palmeirenses falam isso, eu não acompanhei todas as entrevistas do Abel em 5 anos de trabalho, mas eu nunca vi em todas que eu acompanhei muitas. Mas certamente conheço pessoas que viram, que seja 95% das entrevistas do Abel, e nunca viram o Abel dizer que errou absolutamente sobre nada. Em dado momento, ontem o Vojvoda falou, eu erro também. E isso faz parte. Isso pode não dizer muito para o santista, que quer resultado e tudo mais, mas isso é de um caráter. O Santos hoje é treinado por é comandado por um treinador de futebol. Ele pode cometer erros, eu acho que ele erra em muita coisa ontem. O plano de jogo dele deu completamente errado, tanto que ele muda na primeira parada técnica para hidratação, ele muda no intervalo, ele muda na segunda parada técnica, ele demorou para encontrar, e ele foi encontrar com o Miguelito no final, nos últimos 15 minutos de jogo, algo mais parecido com o ideal. Então ele errou muito ontem, passa muito por ele. O Abel também erra, tomou de 4 esses dias. O Crespo, que é ótimo técnico, foi campeão asiático pelo Al Ain, quebrando o tabu do Jorge Jesus, que entrou no livro dos recordes como número de vitórias seguidas pelo Al Hilal, e ele quebrou isso em final de Copa Asiática. Baita treinador, um cara que foi campeão de Sul-Americana com Defensa e Justiça, tá enfrentando uma baita dificuldade no São Paulo. Treinador de futebol. O Vojvoda vai cometer os seus erros, vai errar, e com o elenco que ele tem em mãos, a chance dele errar é grande, porque o elenco é um cobertor curto danado. Você tem o Barreal, que é a única solução pela meia-direita, só que aí você tem que tirar o Barreal da meia-direita e pôr na esquerda, porque tá uma avenida do lado esquerdo para proteger o Vini Lira, que tá sozinho, que ninguém volta para aquele lugar, porque o Guilherme foi embora e não tem ninguém que consegue jogar ali. O cara já testou 5 ou 6 jogadores ali nessa temporada. Lautaro jogou ali, Tassiano jogou ali, Matheus Xavier jogou ali. Quem mais? O Barreal mesmo jogou ali. Teve mais gente que eu vou lembrar. O Miguelito ontem jogou por ali, tô falando de 5. Eu sei que teve mais um. E ele não conseguiu encontrar o substituto para o Guilherme ainda. Então aí tira o Barreal que dá certo num lado para colocar no outro, porque ele vai ter que marcar e voltar para proteger o lateral menino que não pode ser queimado. E não tem ninguém para colocar na direita, porque o Robinho hora entra bem, hora entra mal. E não tem um volante caçador. O João Schmidt é incapaz de fazer uma falta no Yuri Alberto, puxãozinho de camisa e matar a jogada. São muitos problemas, gente. Muitos problemas. O Santos resolveu um problema importante do ano passado, que era a camisa 9. Mas vendeu outros jogadores, como o lateral esquerdo e o ponto esquerdo, e não arrumou jogadores para jogar no lugar desses caras. Não contratou. Então, diante de tudo isso, o Vojvoda, ele vai ter culpa muitas vezes, ele vai armar planos de jogo errados. Mas ele tem pouca margem. Tem pouca margem. O trecho que ele fala sobre a base, que ele fala da formação dele, de como que ele foi forjado na base, como que a base para ele é importante, como que ele enxerga a base, ele não quer utilizar o jogador, coloca esse aqui, não serviu, tchau. Coloca esse aqui, não serviu, tchau. Ele quer fazer uma transição que para nós é um pouco mais difícil de entender, porque a verdade é que os grandes craques do nosso clube apareceram e foram jogados aos leões. O Robinho foi jogado aos leões em 2002. Ele deu certo, mas quantos deram errado? Quantos deram errado? Para um Robinho dar certo, muitos precisam dar errado. E o Vojvoda não quer isso, ele não quer, dá isso aqui, não deu certo, tchau. É uma outra filosofia, uma filosofia que é difícil para a gente entender. E aí a gente fica pedindo os meninos, eu mesmo peço e vou continuar pedindo, mas o Matheus Xavier, não tem ninguém na ponta esquerda, é o Matheus. A gente não tá vendo os treinos, o Matheus Xavier tá pronto. E aí não adianta nada ele colocar o Matheus Xavier, dar uma sequência de 3 jogos, daqui a pouco a gente tá falando que o Matheus Xavier é bagre, não serve, parte pro próximo. Igual nós mesmos fizemos com o JP Sherman. Fizemos isso, falando, não, esse cara é o lateral da Seleção Brasileira Sub-20, é o cara. Eu me lembro que eu cheguei a colocar o JP Sherman uma vez numa seleção do Campeonato Paulista, lá nos 4 Grandes, o programa que eu tinha no Futeboteco, com o Solari, Luca Bop, com o meu querido amigo Felipe.
E eu empolgadaço com o JP Sherman, jogando muito depois daquela final que ele fez do Paulistão em 24 contra o Palmeiras, o primeiro jogo que eu achava que ele tinha que ter jogado o segundo, e jogou o Aderlan na época do Carille, e o Santos tem um lateralzaço maravilhoso, etc. Teve um jogo que ele fez na Vila Belmiro, pra mim foi o melhor jogo da Série B do Santos, um 4-0, não lembro agora o adversário, cara, mas que ele comeu a bola, ele foi o melhor jogador em campo, e depois bastou erros defensivos, erros de falta de formação, de experiência, pra gente queimar e falar, esse cara é uma bosta, vende esse cara a qualquer preço. Que a gente pede pra caralho os moleques, mas quem não serve a gente chuta. Vamos lembrar do Wesley, não esqueço quando o Wesley era em 2008 utilizado como ponta esquerda, e o Wesley era vaiado na Vila Belmiro, vaiado, e o Wesley foi pro Atlético Paranaense, o Antônio Lopes, o delegado, técnico que foi do Corinthians em 2005, técnico que foi campeão pelo Vasco, enxergou o Wesley como segundo volante. O Wesley volta em 2010 e faz história. O Miguelito, que eu já critiquei muito, não só nesse canal, mas em todos os lugares que eu já fui falando sobre o Santos, cara, entrou bem nesses últimos jogos, mas precisou sair, precisou ser emprestado, precisou ter 20 anos para estar um pouco mais, me parece, calmo para jogar. E tá pedindo passagem. Para mim, o Miguelito é um dos caras que tem que começar a frequentar não só o banco, mas o time titular. Mas quanto tempo precisou de maturação para isso? E a gente nem sabe se o Miguelito vai ser essa solução toda, vai ter que esperar. Mas hoje eu tenho certeza que ele está muito mais próximo, pela maturidade, pela rodagem, de ser algo mais uma solução do que ele esteve quando ele tinha 18 anos. Então eu sei que a gente é pouco conservador nesse sentido, porque esse é o nosso DNA, e não é aqui, eu não tenho aqui ideia de mudar nosso DNA, não é isso. Mas o Vojvoda pensa um pouco diferente. E é um treinador que entende mais do que 90% da gente. A gente acha, no fim do dia, que a gente entende pra caralho. Por quê? Porque a gente ama essa merda, a gente vive essa merda. A gente acompanha todos os jogos do Santos da nossa vida, a gente não perde um jogo, a gente entende o que está acontecendo, analisa taticamente, a gente vê o que está acontecendo quando o time está organizado, quando não está, a gente vê as variações táticas, mas isso é a ponta do iceberg. O treinador tem uma visão, se for um treinador de verdade, uma visão muito mais profunda sobre o todo. E ali ele dá uma explicação que a mim me convence mais. Não só me convence pela explicação, mas pela maneira apaixonada com que ele fala, não só do Santos Futebol Clube enquanto instituição, mas da maneira apaixonada que ele fala com relação à felicidade dele estar ali. E ele toda hora entendendo o tamanho do Santos, enquanto o Carille chegava e falava, pressão? Vocês não sabem o que é pressão, pressão é do Corinthians. Ele toda deixando claro toda hora, eu sei o tamanho da pressão, esse daqui é um dos maiores clubes do mundo. E você vê que ele não tá falando isso de um jeito pra iludir torcedor, pra fazer joguinho. Não, cara, isso vem do interior do cara. Você vê na cara dele que ele é um cara de caráter, que ele sente de verdade o que tá acontecendo. E, gente, assim, esse ano é muito preocupante e continuará sendo se o Santos não contratar. Independentemente do treinador, o Santos precisa de jogador em primeiro lugar. Mas se tem algum alento que eu me pego pra gente não sofrer o que a gente sofreu, isso não significa que a gente vai ganhar torneio, isso não significa que a gente vai se classificar para Libertadores. Mas se tem uma esperança que eu me apego pra não cairmos, ou melhor, para não cairmos não só, mas para não disputarmos novamente uma queda, é o Vojvoda. É o Vojvoda. Porque o Neymar poderia me apegar, mas o Neymar eu não consigo me convencer que ele vai ter uma sequência de estar em campo em 32 dos 38 jogos do Brasileirão. Para mim, se ele jogar 20 é muito. Um jogador com lesões o tempo todo, que joga, tem uma sequência, passa, se machuca, acabou. E daqui a pouco fica muito tempo depois sem jogar. Ano passado inteiro a desculpa foi, não, mas ele tá voltando de lesão. Agora ele vai estar voltando de lesão de novo, e é um looping, vai ser, me parece que eterno. Ou ele vai jogar a temporada inteira. Se ele jogar a temporada inteira, acho que ele pode ser um diferencial ainda superior ao Vojvoda, porque ele melhora demais o time. Mas eu não tenho essa confiança que ele vai estar em campo em todos os jogos da temporada, porque o físico dele foi de um atleta que não cuidou direito, vocês sabem disso. Inclusive ano passado, com noitadas e afins.
Esse ano ele parece mais engajado. As mesmas fontes que me diziam outras coisas, dessa vez me dizem que ele está muito mais controlado e muito mais focado. E quem sabe, tomara que isso reflita no corpo, mas às vezes pode ser que seja tarde demais. Porque não é só sobre o agora, é sobre como você andou fazendo isso o tempo todo. Mas por que eu estou me aprofundando nisso? Porque, para mim, o Vojvoda é o aspecto mais sólido para a gente se apegar. E não é assim, a gente quer ganhar títulos, a gente quer voltar a gritar campeão, etc. Mas está cada vez mais difícil, com cada vez mais times investindo mais. Os times internacionais, essa Sul-Americana, são mais importantes e mais históricos do que os times da Libertadores. É muito louco. Mas a Libertadores esse ano tem muita gente dizendo que está mais difícil. A Sul-Americana esse ano tem muita gente dizendo que está mais difícil do que a Libertadores. Não pelos times brasileiros, claro, que as potências estão na Libertadores, o Flamengo, o Palmeiras e por aí. Mas se tratando de confrontos internacionais, muita gente apontando que a Sula está mais difícil esse ano. É difícil falar que o Santos vai ser campeão do Sula com esse time aí. É difícil falar que o Santos vai ganhar sequer o Paulista. É difícil dizer. Copa do Brasil, então, que você pega essas potências brasileiras, muito difícil. O brasileiro esquece. O brasileiro esquece. Mas se a gente der um salto esse ano, e de brigar por rebaixamento, você brigar por um meio de tabela, chegar em fases mais agudas de competições, ainda que você não vença, e não passe perrengue, já é um alento. E aí, se você melhorar no ano que vem, se a gente tirar Marcelinho Teixeira e essa gente que tá aí no clube, botar alguém melhor, se é que vai aparecer, grandes dúvidas, né? Já começa, peraí, temos outro tipo de perspectiva. É gradativa, gradual. O que aconteceu em 2002 foi um aborto na natureza, um milagre. Porque o Santos é um milagre, mas isso não vai acontecer sempre. A gente tem que se reestruturar. E essa reestruturação passa muito pelo Vojvoda. Então a entrevista foi maravilhosa, ela é longa. Tem vários outros pontos que eu gostaria de focar aqui, mas a gente vai ficar muito tempo se eu fizer. Eu recomendo que você assista a entrevista na Santos TV do Vojvoda, que foi ótima, até ser estragada, não a coletiva, mas a experiência do torcedor, pela presença do Alexandre Matos, que aparece no final para se meter numa resposta cuja pergunta nem foi para ele, né? Do Wagner Frederico para o Vojvoda falando sobre as contratações. E o Wagner Frederico faz uma pergunta muito pertinente. Cara, por que poucas contratações desde a sua chegada deram certo? E o Vojvoda falou, cara, assim, eu cheguei aqui em estado de alerta, tava uma semana para fechar a janela, uma semana e meia, ou a gente contratava e não dava tempo de eu estudar todos esses jogadores, eu podia olhar ali e tal, mas era um senso de urgência, ou a gente não ia contratar mais ninguém, a gente estava num desespero muito grande para se salvar. Então acabei aprovando, agora é diferente, agora tem um outro nível de aprovação, agora precisa ter um cuidado muito melhor, mas deixou claro, a gente não tem dinheiro. Tem hora que a gente vai ter que apostar em jogador e nem sempre ele vai dar certo. Eu posso escolher um jogador, mas tem um jogador que eu trabalhei 2, 3 anos, que eu sei que esse cara pode devolver, às vezes ele não se adapta aqui, mesmo nesse caso, porque é outro time, outro clube, outro estado, outra história, outro tamanho. Não dá para acertar, a não ser ele falar, a não ser que eu tenha 25 milhões de euros para contratar um jogador. Estamos nessa situação? Não estamos. Então, vamos errar. É um ponto. Ele deu uma resposta. Mas aí o Alexandre Matos toma o microfone e começa a querer dar carteirada. Não, porque a gente contratou 11, mas a gente mandou embora 29. Olha lá, o moço não deixou falar, é aquele bate-boca. E aí ele simplesmente fala o que ele quer falar, não abre para pergunta e quer sair fora. E o Wagner Frederico fala, irmão, fala aí então do salário do Bilal Brahim. Isso é de uma antiética do caramba, isso é uma postura que não tem nada a ver, porque ninguém aqui quer saber seu salário. É óbvio que ninguém quer saber o salário do Wagner Frederico, irmão. Porque ninguém está preocupado com o dinheiro da rádio ou do canal que o Wagner Frederico ganha. Agora nós estamos preocupados com a nossa paixão, que é o Santos. Você quer comparar o Santos Futebol Clube com quem quer que seja que empregue o Wagner Frederico, não tem a menor comparação, uma resposta cretina, uma resposta canalha do senhor Alexandre Matos, que de novo tenta atrelar, eu sei que ele tenta proteger o jogador, o grupo, etc, mas ele tenta fazer isso atacando o profissional, chamando ele de antiético. Antiético é o cacete.
Antiético é o cacete. Sabe por que é o cacete? Nos Estados Unidos é antiético, então todo jogador que fecha um contrato de qualquer esporte americano, cara, seja do beisebol, seja do hóquei, seja do basquete, seja do futebol americano, todos têm os seus salários públicos. O fulano acerta por tantos milhões por ano para fechar com a franquia tal. Todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. Assim você tem transparência. Assim não tem nego que faz rachadinha em cima de salário de jogador. Não tô falando que é o Alexandre. Para deixar claro. Mas se a gente sabe que tem gente que faz. De novo, estive com Danilo Avelar, ex-lateral do Corinthians, há um mês e pouco atrás, aqui no Tomando Uma, no final do ano passado. Ele falou que os empresários sempre levaram 10% do salário dele a vida toda. E que ele pagava porque era o empresário que conseguiu o time pra ele. Vocês acham que não tem diretor, amiguinho de jogador que fala, vem pra cá ganhando mais, só que passa uma parte do seu salário? Se tudo isso fosse no futebol muito mais transparente, a chance de se investigar era muito maior. E é do direito do torcedor, não só do torcedor, tá? Mas principalmente do associado. O Santos não tem dono, mas o Santos tem donos. Eu também sou dono do Santos, porque eu sou sócio há muitos anos. Como todos os sócios que pagam em dia são donos do clube. E nós temos como donos o direito de saber quanto que essa gestão está pagando para qualquer um. Antiético é o caralho. Antiético é o caralho, Alexandre Matos. Inacreditável a resposta do Alexandre Matos, que é um dirigente ultrapassado, é um dirigente superado, é um dirigente que já não tem mais espaço nos clubes mais profissionais do Brasil e encontra na gestão Marcelo e Marcelinho Teixeira, que é uma gestão que contratou Pedro Martins, uma gestão que contratou Alexandre Galo, que contratou como técnico Pedro Caixinha, que deu a chance pro Kleber Xavier, que já voltou a ser auxiliar, ninguém quis. Então, assim, é o lugar que o Alexandre Matos tem para trabalhar. Porque tá longe de ser profissional. De novo, não tem nem patrocínio master com Gabriel e Neymar. Ontem o presidente deu entrevista, saindo do jogo, falando, as bets agora estão segurando, né, o orçamento, não estão mais tão agressivas. Então ele tá deixando claro que o que o Santos tá negociando, que ele disse que o Santos está negociando, é mais baixo do que pagava 7K. E tem agenda positiva falando de Betano pagando 70 milha. Aí a agenda positiva vai lá e fala de família colombiana. Aí depois não é mais a família. Aí a família é só investidora, porque tem outros colombianos. E o torcedor é feito de otário todo dia e lambe bota de setorista, caralho. Eu já vi lamber, olha, apanhei muito que eu critiquei o Neymar no ano passado. E tudo bem, velho, porque tudo bem. Você não gostar de mim porque eu critiquei o Neymar, é seu ídolo, o Neymar te deu alegria, me deu alegria. A gente levantou taças por conta do Neymar. O Neymar fez gols históricos, muita gente se apaixonou pelo Santos por causa do Neymar. Eu entendo, eu não vou competir com isso nunca. Agora, nego chupador de rola de setorista, cara. De setorista. Pega setorista, leva pra tua casa e vai dormir com o setorista. Cara, é um negócio inacreditável, cara. É de uma coisa ridícula que a gente tá vivendo, cara. Sabe? Uma coisa inacreditável, velho. Uma idolatria. Não quero que me idolatre aqui, não. Não quero que me defenda pra ninguém. Eu não preciso. Se tá me defendendo ou tá falando mal, não quero que você me defenda. Não precisa me defender. Não preciso. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que eu penso e acabou. Se eu achar que eu tenho que me defender, eu vou buscar ou a justiça ou vou vir aqui e vou gravar um vídeo. Como assim fiz? No caso do Di Lopes, processei. No caso de outros, respondi. Tudo certo. Tudo certo. Faz parte do jogo. Faz parte. Agora essa rinha de fã-clube, de setor... Puta, cara, isso é... E o Santos, ó, afundando. E vai afundar mais se mandarem o Vojvoda embora. Então, torcedor, não tô aqui pra passar pano, porque as críticas ao Vojvoda você vai ouvir nesse canal o ano inteiro. Vai ouvir muito. Ouviu ontem, ouviu na transmissão, ouviu no pós-jogo e vai ouvir para mais de metro ainda. E vai ouvir críticas ao Vojvoda mesmo em boas fases. Como você vai ouvir elogios ao Vojvoda em fases críticas e ruins. Porque nem tudo é só sobre o resultado. Nem tudo é só sobre o resultado. Mas pedir a cabeça agora
trabalho pode desandar, o Vojvoda pode perder o vestiário, ele pode mudar a postura dele nas coletivas, a gente pode descobrir que os jogadores estão infelizes, que não vão correr para o técnico, que não estão tirando mais nada, que ele não está conseguindo mais com tempo para treinar, coisa que ele não teve até agora. Falei isso no meu pós-jogo. Não teve. Quarta e domingo, todo jogo, ele não teve uma semana para trabalhar. E ano passado teve uma coisa que a gente viu, foi que toda semana livre ou parada de Copa do Mundo, o time voltava um pouquinho mais bem treinado. Coisas que não aconteciam com outros profissionais. Então quando a gente tiver tempo, dizer, pô, caralho, teve tempo para trabalhar, teve semanas, o time tá... E outra, recebeu os reforços que ele queria, pediu os caras, aprovou os caras, o time não tá jogando nada, aí a gente rediscute. Eu não vou morrer abraçado com a opinião, mas nesse momento pedir Vojvoda, mandando embora Vojvoda, cara, é loucura, cara. É loucura, velho. Loucura, eu não vou compactuar com isso. Não vou. Precisamos ter um pouquinho de calma. Porque se a gente entrar nesse ciclo vicioso de novo, e troca técnico, vem técnico, troca técnico, vem técnico, os caras que estão mandando vão continuar lá e ninguém vai tirar os caras de lá. Não tem oposição para tirar, não tem conselho para tirar, é tudo farinha do mesmo saco. A gente vai ter que aguentar, não vai? E aí vai ter que, a culpa vai recair sobre o treinador? Eu não vou cair nessa. A não ser que o trabalho dele no futuro deponha contra tudo isso. E aí a gente conversa sobre isso. Não é o caso. A entrevista do Vojvoda foi maravilhosa e o que estragou a noite do Santista, depois do gol do Gabriel, foi esse momento patético que o Santos dá luz a um dirigente ultrapassado chamado Alexandre Matos. O que vocês pensam? Grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.